Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção de algumas das questões de filosofia e sociologia do último simulado Bernoulli. Vamos lá? Vamos iniciar pela questão 53. No trecho, o autor defende uma posição de que se insere a disputa filosófica entre os homens enganam-se a se julgarem livres, julgamento a que chegam apenas porque estão conscientes de suas ações, mas ignora as causas pelas quais são determinadas. É, pois, por ignorarem a causa de suas ações que os homens têm essa ideia de liberdade. Com efeito, ao dizerem que as ações humanas dependem da vontade, estão apenas pronunciando palavras sobre as quais não têm a mínima ideia. O que o Spinoza está falando é que você somente ter consciência de algo não quer dizer que você vai estar necessariamente munido de liberdade diante daquele algo. Então, eu compreender algo não quer dizer que eu tenho um poder sobre aquilo, um livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio seria uma mera ilusão justamente por isso. Porque ser consciente, ser um ser racional, que os seres humanos são, não delimita que eles necessariamente serão livres. Porque as coisas são determinadas por várias causas que são exteriores a isso e que nós, na verdade, não controlamos. Somos somente conscientes daquilo. Ser consciente é diferente de ter liberdade. Como eu disse, eu posso ser consciente de algo e mesmo assim não deter liberdade perante aquilo. Vamos às alternativas. Idealismo e realismo. Esse idealismo seria algo mais utópico, né? Uma diferenciação entre esse ideal e a realidade. E ele não está diferenciando isso. Liberdade e vontade, liberalismo e vontade, perdão. Esse liberalismo é um de cunho político, né? De um, uma teoria política, então não faz sentido aqui, não está se diferenciando essas duas coisas. Liberdade e determinismo é exatamente o que eu falei. Aqui o texto que ele está falando, realmente somos livres? Somos livres por sermos conscientes de determinadas coisas? Não, não somos livres somente por isso. Então, o livre-arbítrio é uma ilusão a partir do ponto de que ser consciente dessas ações não nos torna libertos delas. Racionalismo e empirismo. O racionalismo e empirismo é a diferenciação entre as formas de conhecimento, né? O racionalismo daqueles conhecimentos inatos e de que você chegaria ao conhecimento de uma forma racional. O empirismo não, ele acredita que as experiências sensíveis também podem gerar conhecimento e não está diferenciando isso no trecho. Causalidade e determinação, talvez essa determinação sim, mas causalidade não. Aqui ele está falando que o que controla essas ações são as causas. Então não é o que a disputa aqui não é entre a causa, a disputa é entre a liberdade, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 60. Nietzsche critica a filosofia socrática exposta no texto 1, já que ela, assim, pois, antes de começar a ver, a ouvir, a sentir, de qualquer modo que seja, é preciso que tenhamos adquirido o conhecimento do igual em si, para que nos seja possível comparar essa realidade às coisas iguais que as sensações nos mostram, percebendo que há em todas elas o desejo de serem tal qual é essa realidade, e no entanto lhes são inferiores. O moralismo dos filósofos gregos a partir de Platão é determinado patologicamente, assim também sua estima dialética. Razão igual virtude, igual felicidade, significa tão só é preciso imitar Sócrates, instaurar permanentemente sobre os desejos obscuros uma luz diurna, a luz da razão. É preciso ser puro, prudente, claro, límpido, a qualquer preço, toda concessão a instintos, o inconsciente leva para baixo. Aqui está um trecho do Platão, né, que ele está diferenciando esse mundo das ideias e o mundo sensível. E essa diferenciação é feita a partir de que você entende que tudo que tem no mundo sensível é uma mera cópia do mundo das ideias. O maior exemplo disso é a alegoria da caverna, em que tem os homens
presos por correntes, eles veem somente sombras naquela caverna que eles acreditam que é a realidade, mas na verdade são sombras do que está fora da caverna, que é o mundo das ideias, onde está o verdadeiro conhecimento. Então, o trecho está definindo isso. E definindo isso a partir de um princípio que só valoriza a racionalidade do mundo das ideias. Logo, tudo que se tem no mundo sensível é inferior, porque é uma mera cópia. Aí o Nietzsche fala que não, que se tem de definir e de se valorizar determinadas partes deste mundo sensível, inclusive uma das inteligências primeiras, que é o instinto, o âmago, isto do ser humano, esse ímpeto. Esse instinto é importante porque ele é uma autoafirmação e uma autodeterminação humana. Então, para o Nietzsche, não é possível que você defina somente um princípio racional baseado nessa ideia de condenar tudo do mundo sensível. Por isso que ele está indo contra esse filósofo socrático, ok? Vamos às alternativas. Valoriza a racionalidade como fundamento no conhecimento da ética. Exatamente. Ele está criticando a filosofia dos socráticos por conta disso, porque valoriza a racionalidade como fundamento no conhecimento da ética. Somente a racionalidade. Coloca o instinto como pressuposto da felicidade e da prudência? Não. O Platão não faz isso. Apoia a dialética como um complemento das paixões e da virtude? Novamente, o Platão não faz isso. Não se pode inferir isso diante do texto e nem a partir do que se estuda sobre Platão. Utiliza a emoção como figura de valores de reflexões? Não. Justamente ao contrário, né? Utiliza-se a razão. Critica a razão como base dos desejos e das afecções. O Platão não faz isso, né? Ele fala que a razão é sim base dos desejos e das afecções. Então, essa alternativa não está correta, logo a alternativa correta é a A. Novamente dizendo que o Nietzsche valoriza muito essa ideia de instinto, porque ela é algo do ímpeto, do âmago do ser humano, esse que é quase que incontrolável e que é preciso valorizar porque é parte dessa saber primeiro, é uma inteligência que deve ser entendida e valorizada, entende? Então, isso também chegaria àquele princípio do Nietzsche do super-homem, esse homem capaz de se despender de qualquer princípio de moralidade, ok? Para a próxima questão. Questão 68. O acontecimento do trecho do texto vincula-se ao fenômeno da. De fato, o plano político que a razão na Grécia primeiramente se exprimiu, constituiu-se e formou a experiência social, pôde se tornar entre os gregos o objeto de uma forma de reflexão positiva, por se prestava na cidade um debate público de argumentos. O declínio do mito e o surgimento da filosofia data o momento que os primeiros sábios puseram a discussão da ordem humana, procuraram defini-la em si mesma, traduzi-la nas formas acessíveis de sua inteligência. Então, o que o texto está te falando é essa distinção entre o mito para a filosofia. E por que isso aconteceu? Porque viu-se a necessidade de buscar explicações diante do próprio princípio do pensamento, dentro do próprio princípio do conhecimento, porque o mito buscava dar sentido às coisas a partir de outros meios. Então, eles queriam que agora essas explicações fossem feitas de forma racional, baseada no próprio pensar, no próprio conhecimento, no próprio princípio de racionalidade. Daí surge a necessidade da filosofia, ok? Vamos às alternativas. Superação da arte pela crítica? Não. Em nenhum momento se fala sobre arte aqui, né? Transição do mito pela filosofia? Exatamente. A alternativa correta é a letra B. Esse trecho aqui te deixa bem claro o declínio do mito e o surgimento da filosofia. Então, aqui era puramente você ler o texto, compreendê-lo e marcar a alternativa correta. Substituição do sábio pelo filósofo? Não, aqui ele usa até sábio como um sinônimo para filósofo, né? Então não seria substituição. Participação da religião na cultura? Não, o foco aqui não é esse. Pode ser que tenha, pode ser não. É óbvio que tem participação da religião na cultura, mas o foco do texto não é esse. Conexão política
com a mitologia também não é o foco do texto. Como eu disse, o foco do texto é isso aqui: é a transição do mito para a filosofia. E por que houve essa transição? E nesse trecho aqui, apesar de eu ter te explicado por que houve essa transição, como o próprio autor explica também, a questão, na verdade, não exigia que você soubesse disso, ok? Questão 76. O texto propõe uma leitura que aproxima Heráclito e Parmênides, ao mostrar que ambos os filósofos, desde a antiguidade até nossos dias, é extremamente comum vermos Heráclito e Parmênides serem tratados como pensadores que se contrapõem diametralmente um ao outro. Entretanto, somente uma visão muito unilateral dos fragmentos de Heráclito deixa que ele seja simplesmente quadrado como mobilista, independentemente de qualquer discussão sobre unidade, para não dizer sobre o certo de tipo de permanência. Da mesma forma, com relação a Parmênides, há muito mais em jogo quando ele caracteriza o ser em sua unidade imóvel, muito mais do que o estreito entendimento que vê nisso o mero imobilismo, no sentido de uma total ausência de movimento, o que revela tão somente uma incongruência, um descompasso em relação à realidade. Heráclito e Parmênides só participam da abertura da entrada do pensamento filosófico ocidental, porque ambos correspondem, para falar como Parmênides, noeticamente ao apelo de ser ou então por quê. Para falar como Heráclito, ambos farejavam o invisível. O problema fundamental para os dois, esse é o ponto clímax do texto, o mais importante, é que o problema fundamental é o mesmo para os dois: descrever o princípio apenas acessível ao pensamento, o qual um só golpe pode ser capaz de perceber a totalidade. Justamente esse golpe instantâneo consiste no espanto admirado, porque a visão do princípio arqué, nomeadamente a questão. O que o texto está falando é que, apesar de se colocar Heráclito e Parmênides como diferenciação mera entre mobilismo e imobilismo, na verdade eles partiam da mesma vontade, que era essa: entender o princípio fundador de todas as coisas, que é a arqué, que era a motivação dos pré-socráticos, que buscam a arqué em vários elementos, e que, na verdade, o Parmênides e o Heráclito se conectam nesse ponto, e a partir do momento que se conectam nesse ponto, na verdade, se vê que ambos estão buscando a mesma coisa, que é o princípio fundador de todas as coisas, que é a arqué. Então, a partir do momento que eles estão buscando a mesma coisa, eles se assemelham. Afirma a origem dos cosmos como uma Eu risquei aqui em cima. Afirma a origem dos cosmos na oposição natural. Não. Não se vê essa definição em ambos, então não faz sentido. Descrever a unidade do ser na dimensão sensível. Não. Não se tem isso em ambos. Talvez em Heráclito, mas em Parmênides não se vê tanto, então não é em ambos, não é o que eles se aproximam ali. Investigam o princípio do real na apreensão racional. O que é? Vamos destrinchar isso. Investigam o fazer filosófico do princípio do real, princípio fundador de todas as coisas. Arqué, essa totalidade, na apreensão racional, o conhecimento racional, naquela forma lógica de saber. Validam o movimento do mundo na percepção empírica. Como eu disse, isso aqui seria mais para Heráclito, né? Negam a permanência da identidade na multiplicidade aparente. Aqui seria mais para Parmênides, né? Então, várias opções aqui falam apenas de um e não de ambos. Só que essa questão alternativa correta é a letra C. Ela explica nessa totalidade o porquê eles se assemelham, porque os dois buscam essa arqué. E o texto te deixa isso bastante claro, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 90. À luz da reflexão apresentada no texto, o mito é compreendido como uma. Geralmente se diz que o mito é uma explicação fantasiosa, ilusória, irracional sobre as coisas. Na academia fala-se muito isso, numa tentativa de contrapor o mito à ciência. O mito seria um tipo de pensamento que fornecia explicações irracionais, enquanto a ciência fornecia explicações racionais sobre o mundo. Entretanto, essa definição é no mínimo
superficial sobre o que seria o mito, para não dizer preconceituosa, associada a um conceito de mito a uma forma pouco desenvolvida ou pouco elaborada de pensamento. Essa explicação é equivocada porque o mito não pretende explicar nada, logo ele não pode ser uma explicação irracional. Nas palavras de Joseph Campbell, um dos maiores mitólogos, o mito é o que dá sentido à experiência de estar vivo, ou seja, a função do mito não é explicar, mas sim dar sentido às coisas. Então, o que o texto está te falando é que essa explicação meramente de dizer que o mito é algo irracional e posterior ao fundamento da filosofia seria algo racional está incorreto. Ele traz um contraponto contra isso. Tanto que em outra aula eu disse que seria é, uma outra visão, né, de que trazer que aquelas explicações anteriores às grandes navegações, né, que esses monstros marinhos eram irracionais. Por quê? Em outra questão daquele mesmo simulado que eu expliquei, falava que o fazer filosófico nasce do espanto, e esse espanto faz com que você dê sentido às coisas. Então, o mito é isso também. Então, ele não pode ser irracional a partir do momento que ele também dá esse sentido às coisas, da mesma forma que a sociologia, a filosofia faz, perdão. De maneiras diferentes, lógico. Por isso que eu disse que a filosofia nasce desse entender o pensamento dentro do próprio pensamento e não buscando outros meios, mas ambos são racionais porque ambos usam essa lógica para dar sentido à coisa. Então, como o próprio texto diz, é o que dá sentido à experiência de estar vivo. Vamos às alternativas. Forma legítima de conhecimento, exatamente. A alternativa A é a correta. Se o mito, então, não é algo irracional, ilusório, fantasioso, como o próprio texto diz, então ele é sim uma forma de conhecer legítima, ok? Manifestação cultural dos antigos? Sim, mas aqui diminuiria muito, né? E eu acho que estaria mais para falar que o mito é uma explicação fantasiosa do que dar a explicação realmente que o autor trouxe. Então não faria sentido também. Discurso irracional dos sacerdotes, completamente errado, né? Porque se ele mesmo contrapõe essa ideia de que seria irracional. Então, aqui é absurda. Explicação técnica dos fenômenos, também não é explicação técnica. Como o próprio texto diz, não é explicar nada, é dar sentido, e não é técnico. É de uma forma mais empírica, né? Experiência imaginativa dos escritores, também não. Isso aqui seria mais para ir aquela ideia inicial aqui que o próprio texto contrapõe, ok? A próxima questão. Aí começou já a sociologia. A descrição da vida do trabalhador anterior ao advento da fábrica e das máquinas, sob a ótica da teoria marxista, serve de contraponto para demonstrar um modo de produção dominante. Antes da introdução da máquina, a fiação e a tecelagem de matérias-primas tinham lugar na casa do trabalhador. Assim, os trabalhadores sobreviviam suportavelmente e levavam uma vida honesta e tranquila. Piedosa e honrada, sua situação material era bem superior às de seus sucessores. Não precisavam matar-se de trabalhar, não faziam mais do que desejavam. No entanto, ganhavam para cobrir suas necessidades, punham o tempo para o trabalho sadio em seu jardim e seu campo. Trabalho para eles que era uma forma de descanso e podiam ainda participar de seus vizinhos passatempos e distrações, né? Uma forma de lazer. Jogos que contribuíram para a manutenção da saúde e para o revigoramento de seu corpo. Em sua maioria eram pessoas de complexão robusta fisicamente e um pouco ou nada diversos seus vizinhos campônios. Seus filhos cresciam respirando o ar do campo, se tinham de ajudar os pais, faziam ocasionalmente, jamais uma jornada de trabalho de 8 ou 12 horas. Então, o texto está te falando que esse momento anterior à Revolução Industrial permitia que os trabalhadores tivessem uma total autonomia para decidir a forma que iriam viver, porque o que ditava esse campo, tanto esse âmbito coletivo quanto o âmbito privado, não era essa forma de trabalho industrial que buscava muito tempo porque visava o lucro e que definia também o trabalhador como somente parte daquilo e não ele capaz de se reconhecer no seu próprio trabalho. Então vamos às alternativas. Garante o desenvolvimento pleno da liberdade individual? Acredito que isso daqui é diminuir o que o texto fala. O texto, em sua totalidade, é maior do que somente a liberdade individual. Como eu falei, ele traz pontos tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito privado. Amplia a autonomia do trabalhador sobre os meios de produção. Então, como eu falei, isso daqui não acontece
posterior à Revolução Industrial. Isso, eles ampliar a autonomia pressupõe de que eles não tinham autonomia, e eles têm sim autonomia em forma de trabalho. Então, eles definem sim o quanto eles trabalham e como eles trabalham, até porque é uma forma mais de subsistência, então não faz sentido essa alternativa. Valoriza a compleição física como requisitos para o trabalho fabril. Aqui tá anterior à Revolução Industrial. Então, não está deixando claro aqui se essa compleição física era pensar no trabalho fabril, porque não se existia isso, entendeu? Então, não faz sentido. Aqui o ponto é um trabalho de subsistência, não está falando do trabalho fabril. Condiciona o conjunto de relações humanas de qualidade de vida. Exatamente. A alternativa correta é a letra D, porque o trabalho condiciona isso. A partir do momento que você tem poder e autonomia de decidir que não é a máquina que controla o ritmo do seu trabalho e não é o lucro que visa a quanto você vai trabalhar e que você não vai receber parte significativa daquele trabalho que você ofereceu, porque a gente sabe que quem trabalha não recebe diretamente ao tempo que ele oferece naquele trabalho. Então, o que o texto está te falando é isso. Assegura a equidade na divisão dos lucros entre capital e mão de obra. Nesse momento aqui não tinha isso, né? Como eu falei, era mais algo de subsistência, então não se tinha essa divisão entre lucro ainda, essa dinâmica aqui foi vinda junto com a Revolução Industrial, ok? Vamos à próxima questão. Questão 54. As imagens retratam uma prática que está associada a... Aqui está uma mulher, né? Percebe-se que ambas estão com roupas similares, ambas estão com alimentos aqui, né? Ela que está com algo que parece acarajé e se relaciona bastante com uma questão que eu fiz na correção de história, que eu falo daquele modo de fazer, que é um patrimônio imaterial cultural. Aqui também pode ser entendido como isso, né? E os trajes, tudo, e essa forma. Acredito que aqui seja uma mulher vendendo algo, né? E aqui no período contemporâneo, novamente uma mulher vendendo algo e que se preservou certos traços dessa tradição, como eu disse, vestimentas, esse modo de fazer que é passado de forma geracional, etc. Vamos às alternativas. Dificuldade de adequação no mercado de trabalho formal. Isso daqui seria inferir algo que o texto não te trouxe, né? Quer dizer que por elas estarem trabalhando de uma forma autônoma, que elas têm dificuldade de trabalho informal, pode ser que sim, mas a partir somente dessas imagens é possível definir isso? Não. E está falando aqui, as imagens retratam a prática que está associada. Então, você tem que analisar as imagens. Preservação de tradições culturais ancestrais dos povos africanos. Exatamente, a alternativa correta é a letra B. Como eu falei, tem traços que foram mantidos aqui, e como eu disse, o modo de fazer algo também é um patrimônio que se mantém. Como eu falei, dei exemplo até na outra aula do próprio acarajé. Influência da lógica mercadológica sobre as manifestações culturais? Não. A lógica mercadológica é a necessidade de vender algo. Realmente é uma lógica mercadológica. Procura por manter-se mantimento econômico, né? Mas a manifestação cultural não surge dessa lógica mercadológica. A manifestação cultural surge da parte social daquilo. Preocupação de assegurar a ocupação negra dos espaços públicos? Não, isso daqui é uma consequência, né? Mas elas vão vender pensando nisso. Como eu falei, também seria difícil deduzir isso a partir da imagem. Mas, caso você deduzisse o que seria incorreto, como eu disse, mas estou tentando explicar a alternativa, né? Porque essa alternativa que ela já é absurda. Então, isso seria mais uma consequência. Elas estarem ali fazendo essa venda pode ser que seja uma forma de representatividade dessas pessoas, né? Intenção de dar visibilidade às expressões culturais de origem africana, como eu falei, isso aqui pode ser uma consequência, mas agora é a motivação inicial e é o que essas práticas mostram aqui, essas duas imagens têm e elas estão associadas? Não, ok? Vamos à questão 56. O excerto apresenta um elemento que fundamenta a doutrina econômica liberal identificado no indivíduo, orientando sua atividade de tal maneira que sua produção possa ser de maior valor, visa apenas seu próprio ganho.
e neste e muitos outros casos é levado como um ser, é levado como que por uma mão invisível a promover um objeto que fazia um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo muitas vezes promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona realmente promovê-lo. Então, aqui está falando dessa mão invisível no mercado seria capaz de regular o mercado. Então, que as próprias relações humanas de consumo e demanda iriam regular esse mercado. Então, algo falta e tem menor demanda, então essas regulações seria algo natural ali, de uma mão invisível, não teria que ser controlado pelo Estado. Então, isso é uma dinâmica liberal, né? De acreditar que o mercado tem uma capacidade de autorregulação. Vamos às alternativas, né? Um elemento fundamental da doutrina econômica liberal identificado na defesa do direito à propriedade privada. Isso daqui é algo relacionado à doutrina liberal, mas não está relacionado ao texto, né? O texto está te deixando bem claro que é mais sobre a regulação do mercado, né? Essa mão invisível do mercado. Então, isso aqui está relacionado com o liberalismo, mas não está relacionado com o trecho. Sobre a posição dos interesses coletivos, não. Aqui está falando que os interesses individuais fornecem ganho para o interesse coletivo, mesmo que sem intenção, entendeu? Às vezes eu vou relacionar e vender algo ali, e sem que seja minha real intenção, minha finalidade, eu contribuo para essa autorregulação que eles acreditam que existe. Então, não é algo sobreposição dos interesses coletivos, é os interesses individuais que criam uma teia capaz de fundar o interesse coletivo, mesmo que não seja a intenção inicial daquele grupo ou daquela pessoa. Crença na autorregulação econômica, exatamente. A alternativa correta é a letra C, como eu disse, essa mão invisível seria essa capacidade de regular sem a interferência estatal. Liberdade de escolha do consumidor? Não. Aqui não está falando sobre, nesse caso, sobre isso aqui. Não tem relação com o texto, né? Promoção da liberdade comercial? Também não. Aqui tem, se a liberdade comercial é uma consequência, mas é, apesar de essa regulação, tem que ter determinadas definições ali para que não tenha práticas desiguais. Então, também tem necessidade de algumas especificações ali. Então, também não seria uma liberdade comercial total, mas também não faz sentido com o que o texto está te trazendo, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 57. A sociologia weberiana, a gênese histórica da mentalidade racional, a disciplina encontra-se na. Lembre-se que o dinheiro é procriador por natureza e fértil. O dinheiro pode gerar dinheiro e receber rebentos pode gerar ainda mais, e assim por diante. 5 xelins investidos são 6, reinvestidos são 7 xelins e 3 pence. E assim por diante, até se tornaram 100 libras esterlinas. Quanto mais dinheiro houver, mais produzirá ao ser investido. De sorte que lucros crescem cada vez mais rápido. Quem mata uma porca prenha, destrói sua prole até a milésima geração. Quem estraga a moeda de 5 xelins assassina tudo o que ela poderia ser produzido. Pilhas inteiras de libras esterlinas. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, aqui está falando uma das principais obras do Weber, né? Que ele acredita, ele contrapõe uma das partes da teoria do Marx, né? Que ele fala que não é o capitalismo que criou essa mentalidade no protestantismo. Na verdade, a mentalidade do protestantismo favoreceu o capitalismo. Então, é algo oposto ao que o Marx falava. Então, ele contrapõe neste ponto para falar que
é sabido que nações que tinham o protestantismo, principalmente o calvinismo, e aquela ideia de predestinação divina, que seria o quê? As pessoas já estão destinadas por si a quem vai ir ao paraíso ou não, porque o tempo para Deus é fora dessa ideia temporal que nós temos, como o próprio Santo Agostinho fala, que nada para Deus é futuro, presente ou passado, é tudo em um tempo só. Então, a partir do momento que tudo é um tempo só, tudo já aconteceu para Deus. Então, ele já sabe e já definiu quem será salvo, entende? É isso que é a teoria calvinista, de uma forma bastante reduzida aqui, para explicar rapidamente. E essa teoria calvinista e essa predestinação divina faria você questionar, então como eu teria ideia de que sou predestinada ao céu ou não? Então seria dessa forma, de ter lucros terrenos e manter essa vida ascética, né, essa vida com pouco, mas que você revestiria muito e manteria um trabalho, uma disciplina ali, e tudo isso favorece o quê? O capitalismo. Então o protestantismo favorecendo a política econômica capitalista, não o que o Marx falava, que seria o capitalismo que criaria o protestantismo. O Weber traz uma nova visão de que uma doutrina religiosa é capaz de aumentar a acessibilidade de uma lógica econômica, ok? Então, a ética protestante e o espírito do capitalismo é isso, é dizer que essa ética protestante, como eu falei, principalmente dos calvinistas, dessa predestinação divina, favorece o capitalismo, porque eles acreditam essa desse lucro, tanto porque a Igreja Católica condenava o lucro, condenava a usura, então o capitalismo favoreceria isso, diferentemente do que a Igreja Católica acreditava, então o protestantismo faria mais sentido perante o capitalismo. Então são coisas ali que favoreceriam a de ascensão do capitalismo, entende? Vamos às alternativas. Busca o hedonismo pelo prazer imediato, fruto da riqueza material. Não, esse hedonismo aqui seria esse prazer desmedido. E como eu falei, o protestantismo calvinista é mais uma vida muito disciplinada, controlada. Não seria esse hedonismo, esse prazer desmedido, não. Manutenção de práticas econômicas tradicionalistas focadas na mera subsistência. Não, não é focado na mera subsistência. Se eles estão fazendo um reinvestimento, então não é somente numa subsistência. Valorização do consumo perceptível como forma de demonstração de status social. Não, não é o consumo perceptível e também não é demonstração de status. O que é importante para eles aqui é entender essa predestinação, se serei salvo ou não, e também não é uma motivação para status, né? Reafirmação dos dogmas católicos que condenavam a usura e empréstimo de juros. Não, essa daqui é totalmente absurda, né? O texto está indo totalmente contra isso. O texto está deixando claro esse reinvestimento, essa busca pelo capital. Então, não faz sentido que seria condenada a usura e o lucro. Então, a ética da ascese intramundana que legitima o lucro como fruto da vocação profissional e dever moral. O trabalho dignifica o homem, é uma frase bastante conhecida. E como eu disse, então essa ética protestante, ela intramundana, ela legitima o lucro, por isso ela favorece a ascensão do capitalismo, ok? Questão 78. Com base no texto, um dos principais efeitos sobre o processo descrito sobre a cultura é a globalização transformou profundamente a forma como vivemos, nos comunicamos, consumimos e compreendemos a cultura. Ela não apenas atravessou fronteiras econômicas e políticas, mas também impactou de maneira significativa os valores, tradições e expressões culturais ao redor do mundo. Está falando que um texto que essa mudança, né, da globalização permitiu a mudança de como enxergamos a cultura. Isso é muito claro, né? Por exemplo,
Hoje em dia é possível que uma cultura norte-americana influencie uma cultura no território brasileiro, por exemplo, por conta dessa distensão da globalização, de como tudo é muito difundido por essas redes de comunicação, principalmente pela internet, né? Então hoje tudo é muito coletivo, então é muito mais homogêneo do que antes, mas também permite que você tenha acesso a diferentes culturas. É meio que uma linha tênue ali entre será que se está mantendo uma homogeneização de massas, como se diz da indústria cultural, já que essa globalização agora vai pender para que aquela cultura da potência seja difundida e que as outras sejam consideradas inferiores? Ou existe dentro da globalização a possibilidade de se descobrir várias culturas e várias pessoas de diferentes locais do mundo se conectem diante dessa cultura? Por exemplo, uma pessoa no Brasil ter conexão com uma cultura totalmente diferente daquele território em que ela nasceu, por exemplo, do sul asiático. Entendi. Então, seria essa possibilidade. Então, são dois caminhos. O texto traz mais enfoque neste segundo caminho, que seria essa difusão de várias culturas e que você teria acesso a cultura totalmente diferente daquela do território em que você nasceu. E isso é possibilitado pela globalização. Vamos às alternativas. Fortalecimento dos regionalismos? Não. Porque, como eu falei, esse fortalecimento do regionalismo seria algo mais assim fechado, né? E ou a ideia da globalização é uma aldeia global, né? Então não faz sentido. Difusão de expressões diversas, sim, como eu falei, a alternativa correta é a letra B, porque, como eu falei, seria possível que você, no Brasil, tivesse acesso a uma cultura totalmente diferente do sul asiático, como eu dei o exemplo. Então, seria essa difusão de expressões diversas, de várias culturas, de vários conhecimentos, dessa conexão a todo momento, dessa possibilidade de conexão a todo momento. E aqui não estamos problematizando quem tem acesso ou não a esse tipo de conhecimento, esse tipo de cultura. Aqui a gente está falando de uma forma bastante utópica, né? Só para deixar claro o princípio, assim, de... A ideia inicial da globalização era essa, né? É sabido que não se atinge todas as pessoas de forma proporcional e nem todas as localidades do mundo de forma proporcional. Então, o que eu estou falando aqui é de uma forma mais utópica dessa globalização capaz de unir diferentes localidades. Enfraquecimento de pautas identitárias? Não. Isso daqui por si só não enfraquece uma pauta identitária. Isolamento de comunidades tradicionais? Não, né? Esse isolamento aqui não faz sentido se você está falando de uma globalização e dessa interligação entre várias localidades. Diminuição de padrões homogeneizados, como eu falei, tem a linha tênue, né? Aumenta os padrões homogeneizados. À medida que difunde expressões diversas, também aumenta a homogeneização, porque em determinados momentos se enxerga culturas como o foco principal e outras culturas como não. Por exemplo, se tem a difusão diversa do cinema, mas se sabe que o cinema norte-americano, por exemplo, é o que recebe maior destaque. Então, são várias ali linhas, entende? Questão 86. Para Durkheim, as características básicas do fato social são a exterioridade, a generalidade e a coercitividade. Especificamente, o caráter coercitivo pode ser observado nos: é fato social toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada, ao mesmo tempo que possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Aqui está descrevendo cada parte, né, desse fato social, que é essa exterioridade, que não depende do indivíduo, existe algo, e se eu morrer hoje, ou se você morrer hoje, ela vai continuar existindo, porque é exterior a qualquer um de nós. Generalidade, porque é de uma forma geral e se repete ao longo da história, e essa coercitividade porque ela exerce uma certa poder sobre o indivíduo. Então aqui está mais explicando todos esses pontos, né? E aqui está falando, o enunciado fala especificamente do caráter coercitivo. Dentre essas alternativas, qual
qual define algo do caráter coercitivo justamente. Vamos às alternativas. Instituições condicionadas por ações. Instituições condicionantes das ações individuais. Exatamente. Se são condicionantes, vai condicionar algo, vai impor algo. Então, é coercitivo. Condicionamentos facultativos do mundo cívico. Se é facultativo, é opcional. Mesma coisa de falar. Então, a partir do momento que é opcional, não é algo coercitivo. Então, não faz sentido, são coisas opostas. Condições naturais da realidade coletiva, não. Esse ser coercitivo não é necessariamente natural, são coisas, são participações de uma sociabilidade, construídas a partir de várias solidariedades ali e da dinâmica social de cada localidade. Cada localidade não, de cada sociedade. Sabe, com a palavra localidade na cabeça, porque eu falei ela diversas vezes na última questão. Arbitrariedades nas relações domésticas também não. Porque essas arbitrariedades não são algo coercitivo por necessário, entende? Então não faz sentido. Preferências particulares dos indivíduos, como o próprio que fala, ser particular não é definido por ninguém, então não é coercitivo. Como eu falei, o enunciado fala especificamente o caráter coercitivo, e se vê o caráter coercitivo justamente nessas instituições condicionantes das ações individuais. Por exemplo, algo que exerce coerção são leis. É algo exterior, é um fato social, né? Por exemplo, ali implicações de leis, né? Então eles são coercitivos porque eles definem o direcionamento humano ali. Então existem vários exemplos de fatos sociais, como por exemplo a religião, que ela é exterior ao indivíduo, ela independe de eu existir ou não, ela continua existindo, ela é geral. Ela se repete ao longo da história e ela é coercitiva porque sim, a religião define padrões comportamentais, ok? E um ponto importante é para ser fato social, precisa que cumpram essas três exigências. Então precisa que estejam englobados entre essas três, entende? Beleza. Então foi isso, gente. Muito obrigada. Gostaria de agradecer e dizer que é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Qualquer dúvida, estou disponível. Tchau, tchau. E é isso.